Pronto. Já iniciou a gravação? Já iniciei. Então vamos lá. Boa noite a todos, agora formalmente, com a nossa reunião aberta. Hoje é 12 de setembro de 2023, a reunião ordinária do CMDU. E seguindo então para a nossa pauta, primeiro item é a votação e aprovação, né, da ata da nossa última reunião 380, reunião ordinária 380, ocorrida no mês passado. Todos já receberam, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma informação, alguma dúvida. Pode usar o áudio para falar. Não? Então, a gente vai fazer aquele sistema de votação simplificado. Pois não, Célia? Só um minutinho. A Karina, ela enviou, acho que todo mundo deve ter visto, porque uma alteraçãozinha só que ela pediu, ela falou que a ata está boa e tal, mas ela pediu para que fosse colocado o nome de quem absteve, que conselheiro que absteve no parecer dela, tá? Então, eu coloquei, foi colocado. Agora, uma outra vez a gente falou sobre isso, você falou que não tinha necessidade. Então, mas como a Karina pediu, está inserido o nome da Aline e teve abstenção naquele parecer 45 que a Karina fez. Tá bom, perfeito. Não tem problema, até porque se qualquer pessoa que pedir para colocar alguma coisa em ata, é normal e a gente vai colocar, tá? A gente vai colocar. E não há necessidade, às vezes, a gente entrar nos micro detalhes do dia a dia, mas qualquer pessoa que pedir para fazer constar em ata, sem problema algum. Ok. Tá bom? Bom, então feita a observação agora pela Maria Célia a respeito de um ajuste, né, a pedido da Karina. Alguém mais gostaria de fazer alguma manifestação? Então a gente vai para a votação simplificada, tá? Aqueles que forem contrários à ata como está, por favor se manifestem. E aqueles que forem também se abster, por favor se manifestem pelo microfone. Eu vou me abster porque na reunião passada eu faltei. Então, a abstenção da Vanderlice. E então ficou aprovado por a maioria com uma abstenção. Tá? Bom, já indo para o segundo item da pauta, é a apresentação do parecer do PLC 51 de 2023. Eu encaminhei agora à tarde esse parecer. Encaminhei, mas eu não abri aqui. Um minutinho que eu já vou abrir. Eu vou explicar rapidamente, né? A gente tem aqui uma legislação que trata do licenciamento de estruturas de infraestrutura, de antenas, telecomunicações e tudo que possa envolver esses aspectos, tá? Como a gente tinha conversado na última reunião, boa parte do conteúdo dessa legislação ela não é de competência do CMDU, mas há ali dois artigos em especial que tratam do urbanismo. Então, o parecer visa tratar especificamente desses dois assuntos e eu não trouxe aqui manifestação nem favorável, nem contrária, enfim, nenhum tipo de manifestação a respeito dos outros pontos, tá? Que fogem à nossa competência. Basicamente, o artigo 4º da lei, eu faço questão até de abrir aqui a lei, tá? Vou abrir aqui o PLC 51. Um minutinho, porque isso aqui estava em outro computador meu. Essa lei foi encaminhada a todos no início de agosto. Só um minutinho, estou aqui abrindo. Me desculpem aqui por não ter deixado essa parte preparada.
Ó, ela foi enviada. Escapou aqui. No dia 8 de agosto, tá? Quem foi buscar no e-mail, 8 de agosto foi encaminhado esse parecer. Eu vou ler aqui o artigo 4º e artigo 5º, que são que a gente vai se manifestar, tá? A instalação das infraestruturas de suporte de ETRs, de seus equipamentos e suas coberturas deve ocorrer com o mínimo de impacto paisagístico, buscando a harmonização estética com a edificação e a sua integração à paisagem urbana, não podendo, aí inciso 1, não podendo obstruir circulação de veículos, pedestres ou ciclistas, não podendo contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, não podendo prejudicar o uso de praças e parques, não podendo prejudicar a visibilidade do motorista que circule em via pública ou interferir na visibilidade da sinalização do trânsito, não podendo danificar, impedir acesso ou inviabilizar a manutenção, funcionamento ou instalação de infraestrutura de outros serviços públicos, não podendo pôr em risco a segurança de terceiros ou de edificações vizinhas, e não podendo desrespeitar as normas relativas à zona de proteção de aeródromos, zona de proteção de helipontos, zona de proteção de auxílio de navegação aérea e a zona de proteção de procedimentos de navegação aérea editados pelo comando da aeronáutica. Então, a respeito desse dispositivo, a gente manifestou favoravelmente, tá? Alguém está com o áudio aberto e está repercutindo aqui. Acho que é ou é do Eduardo ou da... Bom, a gente resolveu. Então, a gente se manifestou favoravelmente a esse dispositivo, tá? Que traz limites ali de proteção das questões arquitetônicas e urbanísticas da cidade. E aí, a nossa manifestação é contrária ao artigo 5º, que eu vou ler agora na sequência, tá? Será admitida a instalação e infraestruturas de suporte de abrigos para ETRs até os limites do imóvel por elas ocupado, sem necessidade de observância de recuos ou afastamentos, desde que não exista prejuízo para a ventilação do imóvel vizinho e não seja aberta a janela voltada para a edificação vizinha. Então, a lei está prevendo a possibilidade de edificar até os limites do lote. Eu acho até que a questão de recuo e afastamento precisam ser reanalisadas, mas a partir de um aspecto urbanístico e não a partir de uma legislação de antena, telecomunicação, etc. Tá? Então, feita essa leitura, eu vou continuar aqui com o parecer. O parecer tem o seguinte texto, tá? O artigo 4º do projeto de lei estabelece parâmetros limitadores às instalações, parâmetros esses que preservam os interesses do urbanismo. Nesse sentido, o CMDU é favorável ao seu teor. Já o artigo 5º do projeto traz permissão de edificação até os limites do terreno sem necessidade de observação de recuos ou afastamentos. Quanto a esse dispositivo, o Conselho emite parecer contrário. Deve-se respeitar necessariamente todos os recuos e afastamentos nos termos da legislação para edificações. Os recuos têm suas funções urbanísticas, estéticas, de ventilação, de insolação, inclusive de reserva de eventual futura expansão das vias públicas. Não há fundamento suficiente para se privilegiar a edificação voltada à infraestrutura de telecomunicações em relação a edificações para habitação. É possível sim se discutir a utilidade dos recursos no urbanismo atual. No entanto, essa discussão deve ocorrer incluindo as edificações habitáveis e não a sua revelia, em tema mais amplo e oportuno. Portanto, o referido projeto de lei não é o meio adequado para se tratar urbanisticamente de exclusões excepcionais de normas de recuos e afastamentos. E aí, na conclusão, nosso parecer favorável ao teor do artigo 4º e contrário ao teor do artigo 5º do PLC 51/2023. Tá? Então, esse é o parecer. Aí eu abro para perguntas e eventuais considerações. Acho que não há, né? Não? Pois não, João. Se alguém quiser colocar aqui na sequência, põe no chat, que eu já estou acompanhando o chat aqui. Pode falar, João. É bom, mas eu achei mais rápido levantar a mão. Com relação a essa questão dos recuos, etc., e as antenas, essas não são mais vinculadas às antenas do 5G ou não? Ou englobam qualquer tipo de antena de transmissão? Porque as do 5G, elas são caixinhas pequenas.
Em alguns lugares, elas estão sendo colocadas nos postes na rua. São antenas muito pequenas, e que, inclusive, abrange uma área muito pequena. Então, há uma necessidade, assim, de muito mais antenas e muito mais próximas das pessoas, entende? Só com relação a isso, a minha dúvida é essa. Tá, então, a lei pode até tratar disso, mas por não ser uma edificação, a caixinha não configura uma edificação, ela está livre para ser colocada no poste ou até nos limites do lote, tá? Se for o caso. Aqui é uma lei genérica. No artigo 1º, ele fala de equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Anatel, inclusive equipamentos de radiodifusão. Aí ele só exclui questões de bombeiro, polícia e outros em questões específicas, tá? Mas se é pequeno desse jeito, eu acho que nem configura a edificação, então estaria ali totalmente reservada ali a possibilidade de eles colocarem no poste, porque aí é uma servidão, é uma estrutura totalmente diferente, né? Deixa eu só falar uma outra coisa que eu lembrei, Ronaldo, pode ser? Quando está falando do radiodifusão, etc., hoje talvez tenha menos, mas tem muita gente ainda que é radioamador. Eu tenho conhecidos amigos radioamadores, tive clientes radioamadores, inclusive um tinha uma antena que tinha um poste na frente da casa dele no recuo, um poste grande, maior que poste de rua, e um outro poste no fundo do quintal, que eu não sei como é que ele colocou aquele poste lá, e a antena dele era um cabo que atravessava de fora a fora de um poste ao outro, para o sistema dele de radioamador. E estava no recuo da construção, mas não era uma construção, era um poste, né? Exato, acho que não é uma construção. Concreto. Aqui ele trata muito como container, sabe? Estruturas metálicas. Eles dão alguns exemplos aqui de locais, por exemplo, para colocar algum provedor, alguma coisa ali que fica protegido da chuva. Foi isso que dá a entender dentro da legislação. A gente não está falando da antena propriamente dita, a gente está falando da construção, da edificação ali de algum equipamento, tá? Tá. Tá joia, obrigado. Bom, acho que ninguém mais colocou. Vamos para a votação. Posso fazer um comentário? Pois não. É o seguinte, eu queria só sugerir que você colocasse que tem que obedecer recuos, etc., atinentes ao zoneamento e às exigências edilícias correspondentes. Só colocar genericamente assim, porque, por exemplo, ele pode estar num lugar onde o tipo de exigência é uma. Em outro lote, num outro bairro, a exigência pode ser outra. É correspondente ao zoneamento de cada região. A nossa ideia era nesse sentido mesmo, né? Então, mas não está escrito exatamente assim, né? Tem que ser... É o seguinte, eu posso até colocar, não tem problema, mas eles querem excluir essas regras. Eu vou mantê-las. Então, acho que já existe... Não, eu estou seguindo aquilo que você orientou. Só que precisa esclarecer melhor o que você está falando, né? Então, você está dizendo que não cabe, vamos dizer, reduzir qualquer tipo de exigência e deve ser obedecidos as normas edilícias e o zoneamento correspondente a cada área de instalação desses equipamentos. Quanto à parte relativa a aparelhos menores, 5G, etc., isso vai fazer parte de uma lei federal. Então, não precisamos nem ficar preocupados com isso, porque vai haver uma autorização de Anatel, coisa assim, para colocar em poste e tudo. Não precisa depender necessariamente de um parecer do CMDU, tá certo? Entendi. Estou abrindo aqui, eu vou fazer já os ajustes. Posso falar, Ronaldo? Pois não. Primeiro, parabéns. Eu acho que você tocou no artigo crucial
porque na maior parte da nossa nova legislação ela permite 10 metros de altura nas divisas, mas de repente você tem aí uma torre, ela provavelmente vai passar essa altura, então cabe a eles seguir as regras de recuo. E o que o Coelho colocou eu acho fundamental, quer dizer, dependendo do bairro, você tem que seguir as normas existentes, até mesmo para a altura da torre. Eu não sei se caberia um item aí, porque na verdade a gente sabe que até uma torre Eiffel é uma construção, não é apenas um elemento técnico. Então, eu não sei se caberia nisso, que a gente entende que toda edificação estrutural, como torres, containers sobrepostos e tal, são considerados construção civil e serão analisados como uma construção civil, como uma edificação. Então, tem que atender norma de altura, norma de recuo, todas as normas necessárias. Eu não posso colocar uma torre lá de 100 metros de altura e tudo bem. Eu acho que isso teria que seguir. O que o Eduardo falou é ótimo, mas também eu acho que caberia assim, a consideração de que qualquer elemento construtivo, seja metálico ou não, será considerado uma construção e não um elemento técnico apenas. Porque a gente tem uma liberação de andar técnico, né? Ou de área técnica. A minha observação é que a lei não trata especificamente, o projeto, desculpa, ele não trata especificamente desse ponto, né? Então, a associação seria da gente influir. Da mesma forma que a gente questiona o artigo 5º, que eu acho perfeito o que você fez, e o Eduardo complementou, também incluía em que nós consideramos ou entendemos como uma construção qualquer elemento dessa natureza. Porque o que acontece, por exemplo, você vai lá na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, você vai lá onde estão a EPTV, a torre tem salas e salas. Uhum. É normal uma torre, por exemplo, se você tem uma antena sobre como é que fala? Uma antena sobre uma torre de prédios, tá? De apartamentos. É normal ela sobrepor a altura máxima ali, ou não é? Não, normalmente eles pegam prédios prontos para colocar uma antena lá em cima, ou uma captação. É normal sobrepor, eu não vou chamar isso de construção, eu chamo. Eu realmente não, isso é um acessório, isso não é nem um acessório, né? Isso. Eles colocam equipamentos, uma concha acústica, alguma coisa assim, mas coisa que tem 5 metros no máximo, né? Isso, é um elemento pequeno, que nem o João falou, às vezes até uma caixinha, que está usando a altura do prédio para ocupar lá em cima. Isso não é problema. O problema é quando, por exemplo, você vai lá na TV Bandeirantes, na saída para Valinhos, ou na IPTV, cara, tem torres ali monstruosas. E desconsiderar aquilo uma construção, eu acho que não cabe. Aquilo é uma construção, teria que ser aprovado como construção e deveria respeitar as normas do zoneamento. Eu acho que para uma construção dessa poderia até haver uma norma específica para essas torres, né, que é diferente de um container. Que querendo o que o Alan colocou aqui no chat. Deixa eu só fazer um comentário, Ronaldo. Pois não, pode falar, Alan. A região da saída para Valinhos, a região alta da cidade, onde tem muitas torres, as empresas de TV, obviamente aqueles empreendimentos, eles são construtivos sim. Acho que não é disso que se trata, não. A gente está falando de torres isoladas, com geradores para alimentação de energia, que elas fazem parte da comunicação. Elas não podem respeitar o coeficiente de altura do zoneamento, porque senão, por exemplo, zona mista em Campinas, zona mista 1, a gente tem 23 metros. Com 23 metros, a torre não faz comunicação lá com Valinhos, que está no ponto alto. Ela precisa, por ofício, por necessidade técnica, sobrepor as barreiras físicas para ter o alinhamento de torres, de comunicações, etc. Eu acho esse tema um pouco técnico demais. Eu acho que o parecer está super adequado e oportuno, mas algumas questões técnicas elas sobrepõem ao zoneamento do uso do ser humano, porque os equipamentos de comunicação eles atendem aos seres humanos, eles não abrigam os seres humanos. A sede da televisão, etc., é outra história, aí sim segue parâmetros construtivos, etc., para o construído, as torres acima disso sempre. Se a gente olhar
o pico lá entrando em São Paulo, lá, o pico mais alto da entrada de São Paulo, são torres de 60 metros de altura. Por que elas têm essa altura? Porque elas atendem praticamente a região do estado como um todo. Elas não podem ficar restritas a um gabarito de altura definido por uma lei de zoneamento, que inclusive em Campinas ela foi bastante singela, em 23 e 32 metros. Né? A gente quis condensar a cidade de Campinas e a gente não deu altitude para isso. Então, a parte de comunicações, ela vai passar por cima de tudo. Eu acho que o legislador está tentando dar regulamentação legal para a cidade, mas comunicação ela é regida por lei federal. E, se caso for, ela passa por cima, inclusive, de determinações estaduais, etc., porque é uma demanda e uma necessidade da comunicação coletiva de todos nós. Eu estou tentando, então, ir mais ou menos no sentido de para a gente não entrar em questões que possam gerar mais debates, né? Eu estou sugerindo na conclusão, antes de colocar que o parecer é favorável ao artigo 4º e contrário ao artigo 5º, e o seguinte parágrafo: a construção de elementos deve seguir todos os parâmetros construtivos previstos na legislação, cada qual em seu legislação conforme zoneamento conforme lei de zoneamento. Aí, o termo que o Eduardo... Fica implícito que a gente está colocando a questão de respeitar essas construções, né? A parte de antena, eles não estão legislando isso, né? Nem eu assumo que eles estão tratando. O termo que o Eduardo usou é o melhor. Todos deverão respeitar a legislação edilícia. Edilícia inclui zoneamento ou alguma legislação específica para torres. Ela libera, inclusive, para torres, que é uma legislação específica. Então, a edilícia, ela abrange todos o espectro, vamos dizer assim, não fica preso ao zoneamento, como o Alan colocou. Ok. Então, nesse sentido, a construção de elementos deve respeitar toda a legislação edilícia. Isso. A gente não entra na questão das antenas, que acho que é uma questão mais específica, muito mais detalhada. A gente provocaria uma discussão que nem está sendo abordada na lei, mas a gente não deixa de mencionar esse ponto da importância, né, de resguardar, que vai construir um ponto ali, algum apoio, precisa respeitar a legislação edilícia. Tá? Então, eu coloquei aqui o teor do acréscimo. Vamos para... Se ninguém mais tiver nenhuma informação, a gente já vai para a votação, tá? Vou abrir aqui a votação do parecer. Um acréscimo. E eles para cima. Aberto. Para a votação, tá? Eu estou a favor. Vou aqui, Eduardo. Favorável. Então a gente tem aqui favorável Alan, Eduardo, Vanderlice, Cicobi, a Karina. Presidente, eu nem quis criar um problema maior, viu? Porque essas torres, elas têm estudos internacionais que mostram que essas transmissões, elas trazem um problema para a saúde das pessoas por causa do eletromagnetismo que é transmitido, as ondas eletromagnéticas acabam trazendo problemas graves. Se você ainda não tem um afastamento recuo, isso vai piorar ainda mais a situação. Mas eu nem quis colocar nada disso porque não tem uma legislação específica sobre. Mas imagina o prejuízo que daria você colocar isso muito perto da janela de onde um bebê, por exemplo, está sendo criado na casa vizinha. Então, você imagina os efeitos dessa coisa. Exato. O Eduardo, isso não é comprovado cientificamente, é que nem os transgênicos. Há um sentimento global de que isso prejudica a saúde, mas não existe comprovação científica.
Tanto é que você tem prédios ali próximo do Shopping Iguatemi com aquelas torres de transmissão de elétrica que é infinitamente pior do que qualquer rádio ou qualquer TV. Ou o celular, então, é insignificante. Mas existe muita polêmica em cima disso sem comprovação científica. Perfeito. Bom, foi aprovado. Vamos ao item 3. Não, o item 3, na verdade, João, eu vou aproveitar aqui, o item 3 é sobre os estudos relativos à revisão da 208. O João eu tenho acompanhado, que faço parte do grupo, né, do WhatsApp, e o João tem trabalhado como guerreiro junto com o pessoal do grupo, né, o Fábio Bernils, eu sei que a Jo também tem participado e outras pessoas mais. Ainda há muito a ser feito, pelo que o João nos passou um pouquinho antes da reunião. Então, a gente vai deixar para essa pauta para a nossa próxima reunião, tá? Ordinária. Então, para o mês que vem. E mais adiante eu atualizo a reunião que nós tivemos com o secretário Marcelo e nós abordamos um pouco também desse assunto. Então, mais para frente a gente aborda como que isso vai transcorrer, tá bom? Item 4 da pauta, a gente tem comissão para muitos PLCs, né? Aqui nós temos comissão para 5 PLCs e tem mais 2 que chegaram hoje, né? Vamos lá. O PLC 12, ele fala de política social urbana voltada ao entendimento humanizado. Esse PLC 12, Célia, foi encaminhado, né? Eu vou começar com outros PLC, eu vou começar com o PLC que está aqui na minha mão. Aí depois a gente vai para os demais, tá? O PLC 64, tá? Eu vou inverter a ordem. O PLC 64, salvo engano, ele nem foi... ele foi mencionado sim. Ele trata de bebedouros públicos, com água potável, etc. Não é competência do CBDU tratar tratar desse tipo de assistência, né, de acessórios na via pública. Salvo se alguém pensar diferente, pode reconsiderar, tá? Então, eu estou retirando o PLC 64, que ele trata de instalações de bebedouros públicos acessíveis aí às pessoas nas áreas públicas. Outro PLC que eu entendo que não é o caso é o Programa de Paradas de Ônibus Seguras para a Mulher e dar outras providências. Porque isso tem a ver com a segurança pública, né? O urbanismo não trata da questão de segurança pública propriamente dito, e eu acho que isso não interfere em nada em relação ao urbanismo. Então, por mais que seja super importante, a gente vai precisar ser assertivo aqui e também excluir esse assunto, tá? Qual que é o outro PLC? Tem 12, 57, 58. Tem um que aumenta em 2 anos o... É o que não entrou na pauta, né? Esse não entrou na pauta, né? Qual que é esse? É o 66. Tá. O 66. 66, gente, ele simplesmente altera a regularização dos imóveis acrescendo 2 anos, tá? Ele já vem sendo alterado e a gente precisa se manifestar a respeito desse, tá? Da regularização. Então, é uma legislação de tópico único que foi proposto por um vereador, que ele objetiva aumentar, então, a regularização dos imóveis, o prazo para até 2025. O João está pedindo a palavra aqui. Pode falar, João. Isso é uma questão política. Se eu não me engano, venceu na segunda-feira, dia 11, ontem, essa lei de regularização de clandestino, que tinha um prazo de 4 anos, né? Eu sou contra e a favor. Eu sou a favor da regularização de clandestino, está na lei, fazer parte da lei de zoneamento. Tem uma porcentagem lá, uma multa para ser cobrada, alguma prerrogativa, mas fazer uma coisa constante da lei, não virar um
modus operandi político, de campanha política, de ficar regularizando, e toda vez está vindo lei que tem prazo, que o prazo acaba, e que fica pedindo coisa, e os caras ganhando, ou tentando ganhar ponto político com relação a isso, sabe? É necessário que haja uma lei de regularização, mas eu vejo que isso tem que estar na lei edilícia, tem que estar dentro do zoneamento, sabe? Dentro de alguns parâmetros, está tudo de acordo com a lei, construiu regularmente, sem alvará, tem uma multa, tem uma porcentagem a mais de custo. Construiu fora, tem coisa que não está correto com relação à legislação, aí tem uma multa em cima disso, analisa-se e resolve, sabe? Sem a necessidade de ficar fazendo lei toda hora e leis muito mal feitas, muito mal elaboradas. Eu acho exatamente isso. E, na verdade, adianta ter lei de regularização. Por exemplo, o ARI está prevendo que as construções que não vão ser aprovadas, que não são analisadas, depois, porventura, alguma falha, alguma bobeira, a construção fica irregular, e aí também não pode regularizar, é obrigado a demolir. Quer dizer, a prefeitura tira a responsabilidade dela todinha do negócio e joga a responsabilidade todinha no profissional. Também sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que a regularização tem que fazer parte da lei e tem que estar constando fim de papo. Perfeito. Quem gostaria de relatar esse projeto? O João. Eu posso participar também, porque eu trabalho bastante com a questão da regularização, né? E, infelizmente, é um mal necessário, porque, por exemplo, se a lei não for renovada esse ano, o ano que vem também não vai poder ter uma lei de anistia, porque a gente vai estar em período de eleição. Então, não vai poder até aguardar e sair esse processo de novo. E é como o João falou, a gente precisa ter uma lei já inclusa, que a pessoa consiga regularizar. Ou que se antes da pessoa iniciar a construção, eu vou pedir a água para iniciar, que ela tenha que apresentar um projeto aprovado, porque, se não me engano, antes em Campinas era feito dessa maneira. Senão a gente sempre vai estar enxugando gelo e a cidade continua irregular. Perfeito. Vanderlis, quer relatar? Eu posso participar, se o João quiser participar, eu posso participar da comissão. O João levantou a mão aqui. É assim também, João? Não, é que eu já estou complicado com o negócio da legislação do zoneamento. Eu gostaria de participar, mas eu não gostaria de ser o relator. Até participar de alguma reunião, discutir a respeito. Agora, vem o seguinte, essa lei, não adianta prorrogar essa lei, porque essa lei determina o seguinte, vai ser aprovadas as construções que estavam prontas